Graças, paz, abençoados, eleitos, predestinados, antes da fundação do mundo, meu nome e o teu nome já estava escrito no livro da vida, para gozarmos, né? E para termos, né? As bênçãos da vida eterna em Cristo Jesus, ok? Tudo foi feito, está consumado, foi consumado na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Então, sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste quente, brasileiro, aí chegando no teu lar. Canal Metanoia da Graça, deixa o teu like e, se não é inscrito, inscreva no canal, dá uma força. Bom, irmãos, falando sobre espírito, que o homem é o corpo, né? Se o homem foi feito de corpo, alma e espírito, bom, aqui está um texto, né? Mal interpretado pelos irmãos da graça, acho que graça extrema, não sei, mas muito mal interpretado esse 1 Coríntios 15, 45. Deixa eu perguntar a você, Geraldo Moraes, no vídeo dele, todos vão para o inferno. No primeiro vídeo, antes desse, você leia, você veja, para você comparar, ele diz que Paulo disse que Adão não tinha espírito. Eu pergunto a você que é do canal de Geraldo Moraes, Júlio Chaves, e dos demais canais, né? Veja aqui, aonde é que está escrito aqui, ou 1 Coríntios, lê 1 Coríntios, do versículo 1 até o último versículo do capítulo 15, leia e eu pergunto a você, deixa escrito aqui, aonde é que está escrito que Paulo disse que Adão não tinha espírito. Beleza? Então, vamos ver aqui. Pelo contrário, aqui não prova que Paulo está dizendo que Adão não tinha espírito. Não tem nada a ver alma vivente dizer que Adão não tinha espírito. Isto é um erro teológico de interpretação e falta, né, de um melhor apurado na língua grega. Quando você vai saber o que é alma e vivente na língua grega, aí você muda de opinião. Então, para você ver, você tem que assistir o primeiro vídeo, senão vai ficar muito extenso, né? Os demais vídeos. Aí você vê lá o primeiro, vê esse, você vai vendo. Então, esta alma aqui, quando ele fala alma, psique, que ele está falando da estrutura física de Adão, da vida de Adão, né? Das características desta alma vivente. Adão significa isto aqui, ó. O primeiro homem, está escrito Adão, o primeiro homem foi feito alma vivente, ou seja, alma vivente, primeiro Adão. Adão significa alma vivente. A alma vivente, Paulo está se referindo a Adão, a vida de Adão, as características deste Adão, alma vivente. Agora, o corpo de Adão, Paulo está se referindo, né, está doutrinando sobre ressurreição do corpo. É isso que Paulo está falando. O corpo de Adão e de toda a humanidade foi feito apropriado para esta vida. O homem foi feito alma vivente. É isso que Paulo estava querendo dizer. A alma vivente para esta vida. O corpo, Adão, primeiro homem. O homem, que homem? Homem. Alma vivente, homem. Que homem? Adão. Não tem nada a ver aqui com o que Geraldo Moraes diz, que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 45, que Adão não tinha espírito, e o pior, e que os ímpios não têm espírito. Então, eu vou provar dentro das Escrituras que Adão, os ímpios, Eva, Moisés, Jesus, Elias, eu, você, todo ser humano tem um espírito dentro dele. Todo. Então aqui, o homem foi feito alma vivente. Esse tal corpo não foi feito para a vida do mundo por vir. Vamos ver isso aqui? Então, Paulo está dizendo como Adão foi feito alma vivente, que morre,
que foi adaptado, foi feito para esta vida, para este corpo, alma vivente, feito para esta vida, feito para este mundo, para viver no nosso mundo, no mundo material, no mundo físico, que teve um comportamento que foi feito para habitar na terra. Alma vivente significa isto. Adão foi feito para viver na terra. Versículos 39 e 44 do primeiro, estou usando só o capítulo 15, não estou fugindo dele não, só o contexto. Agora, versículo 39, olha o versículo 39, presta atenção se não é verdade isto. Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra. Está falando de carne, de corpo. As aves, outra. E os peixes, uma outra diferente. Ok? Então, eu estou falando que esse tal corpo não foi feito para a vida no mundo por vir. O de Adão, alma vivente, foi feito para esta vida. E Paulo está falando justamente do corpo, da carne, ok? Que foi feito, alma vivente, foi feito para este mundo. 40, até o 44. 40. Também existem corpos celestes e corpos terrestres, alma vivente, Adão. Jesus, espíritos celestes, lá de cima. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestes, o outro, diferente, é o brilho dos corpos terrestres. Certo? Aqui ele está comparando Adão, né? E Cristo vivificante. 41. Um é o esplendor do sol, outro da lua, o outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Olha só, olha que coisa tremenda. 42. Assim será com a ressurreição. Olha o que é que Paulo fala. Por isso que Adão, alma vivente, feito para viver nesta vida. Alma vivente não significa que Adão não tinha espírito. Paulo nunca disse isso. Paulo não ensinou em 1 Coríntios capítulo 45. Paulo não disse ali que Adão não tinha um espírito dentro dele. Paulo estava dizendo aos irmãos de Corinto que Adão foi feito para viver, alma vivente significa Adão foi feito para viver nesta vida, alma vivente, corpo nesta vida, estrutura para esta vida, viver neste mundo. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, Adão, alma vivente, e ressuscita imperecível, 43. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. 44. É semeado um corpo natural, alma vivente, Adão. Contudo, ressuscita um corpo espiritual. Cristo que deu vida, que vai dar vida, que vivificou. Ora, se há corpo natural, Adão, há também corpo espiritual. O espírito vivificante, o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Em todo o contexto, atenção aqui, em todo o contexto, Paulo refere-se a Adão como corpo natural, alma vivente. O corpo preparado, adaptado, feito para esta vida humana. Em todo o contexto, Paulo refere-se a Adão como corpo natural, feito para esta vida. Versículo 44 aqui, ó, é semeado um corpo natural. Nasce um Adão, nasce um corpo natural, nasce uma alma vivente. Contudo, ressuscita um corpo espiritual. Aí ele diz, Adão foi o progenitor, a origem da raça humana,
e suas características humanas. Então, Paulo faz um comparativo, meu amado. Desperta, acorda. Sai dessa sepultura espiritual, né? Desse espírito preso em uma sepultura. Não dá não, meu irmão. Não desce não. Não tem como não. E outro erro, né? Outra doutrina muito estranha. Adão não tinha espírito. Paulo disse que Adão não tinha isso. Você não vai encontrar em nenhuma parte das Escrituras. Então, Adão foi o progenitor ou a origem da raça humana e suas características humanas, alma vivente, ou seja, uma pessoa que vive neste mundo, nesta terra, um corpo que foi feito, adaptado para este mundo, esta vida. Então, Cristo, o último Adão, foi feito espírito vivificante. O último Adão, Cristo, espírito vivificante. Vivificante, aqui, ó, 45, no 45, e da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, sem poder de vivificar, né, seus filhos na carne, vamos dizer assim. Agora, o último Adão, se referindo a Cristo, no entanto, é o espírito vivificante. Vivificante. Agora, vivificante é aquele que dá vida ou gera vida espiritual, meu amado. Ou seja, ele gera vida no espírito. Todo ser, toda criatura que veio deste homem aqui, ó, Adão, tinha um espírito. E foi exatamente este homem que pecou, que fez com que a raça humana viesse morta, né, espiritualmente. Jesus, o Espírito vivificante, deu vida, né, a toda a raça humana que veio dele, morta em espírito. Foi os espíritos que estavam mortos em Adão, Jesus vivificou os predestinados, os eleitos, ok? Seus filhos, seu povo. Então, Cristo, o último Adão, foi feito espírito vivificante. Aquele que dá vida, que gera vida espiritual. Na ordem da criação, primeiro natural, né, corpo terreno, né, Adão, depois o espiritual, corpo espiritual, certo? Então perceba que o comparativo, ó, primeiro aqui, ó, Adão, primeiro homem, olha a ordem, natural, espírito vivificante, Adão, um homem natural. E o último Adão, olha a ordem, primeiro veio Adão, o material, depois o espírito, né? O espiritual. Agora perceba esta ordem aqui, ó. Na ordem da criação, primeiro veio o natural, o corpo terreno de Adão, certo? Depois o espiritual, o corpo espiritual. 46 a 48. Olha o 46. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro. Veja que ele vai. Paulo coloca na balança Cristo, Adão, Cristo, para provar, né, que Adão foi o pai, foi da raça humana, e Cristo, pai dos espíritos vivificados. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Natural aqui não quer dizer que ele não tenha espírito, mas de uma vida natural, de uma vida normal, né? Que foi constituído para viver nesta vida, neste mundo. Isto é natural. Depois dele, então, chegou o espiritual, né? Depois de Adão veio Cristo. O 47 diz: o primeiro homem foi formado do pó da terra. Isto é natural. Isto não significa dizer que ele não tinha o Espírito, né? O segundo homem é dos céus, Cristo.
Adão da terra. Olha só, perceba que todo o contexto Paulo compara Cristo, o corpo de Adão, o corpo de Cristo, a vida de Adão, a vida de Cristo, né? As características de Adão e as características de Cristo. A função de Adão em fabricar corpo e a função de Cristo, né? Vivificar os espíritos. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Agora, o 48, ele diz: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, à alma vivente, Adão. Os que são dos céus, ao homem celestial. Preste atenção. Os que são da terra são semelhantes. Olha a semelhança. A semelhança a quem? Os da terra. Corpo físico. Corpo preparado para... Irmão, você não pode negar que nós temos um corpo, não. Eu, você, estamos vivos, eu estou falando, você está me ouvindo. Nós temos este corpo aqui, esta matéria, que veio de Adão. Os que são da terra são semelhantes ao homem da terra, terreno. Quem? Adão, alma vivente. Os que são dos céus, ao homem celestial. Quem? Cristo Jesus. Agora, detalhe, versículo 49. 49, ele diz: assim como obtivemos a imagem do homem terreno, está vendo a comparação? Está provando, Paulo quis provar que Adão não tinha espírito? Não, meu amigo, a teologia de Paulo é outra avançada, completamente diferente, né? A teologia de Paulo, o ensino de Paulo, meu irmão, não dá para descer de goela abaixo, né? O que alguns pregadores radicais da graça ensinam, não dá, meu irmão. Calma, devagar. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial, aqui em espírito. Ou seja, o homem terreno, ele tem um espírito. Esse espírito recebe a imagem do homem celestial. Beleza? Tranquilidade? Tem mais? Tem muito mais. Aí aqui ele diz aqui, ó. No versículo 49, Paulo diz assim, ó, como trouxemos aqui, ó, como obtivemos, como trouxemos a imagem do homem terreno, né? Quando ele diz aqui, ó, como trouxemos a imagem do que é terreno, aqui contém a ideia de trazer continuamente ou habitualmente, né? Em referência ao uso de roupas. Olha só, meu amado, veja como Paulo está falando da capa, da roupagem. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo, aqui ó, a imagem do homem celeste. Ou seja, esta imagem de Adão, amado, sinceramente, precisamos estudar mais, melhor as escrituras, né? Precisamos nos deleitar, se esforçar melhor, para não estar falando, né, certas coisas e dizer o que o texto não diz. Né? Olha só, assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Esta palavra aqui, ó, obtivemos, né, em uma tradução, está escrito assim, ó, como trouxemos a imagem do terreno, Adão, como temos essa imagem de Adão, é forte Adão em nós, está falando do corpo físico, da aparência, aqui contém a ideia de trazer continuamente ou habitualmente em referência ao uso de roupas. A roupa, a trocar de roupa, certo? Você vai deixar a imagem do Adão, né, da alma vivente, do Adão natural, vai trocar a roupa e vai se revestir do celestial.
Isto é profundo, meu amado. Esta roupa do terreno não vai servir. Você vai tirar e vai deixá-la, né, no Sheol, na sepultura física. Agora, o espiritual do céu, você vai se revestir do que é celestial. Perceba no versículo 53. Olha só, olha o 53. Pois é impreterível que este corpo de Adão, que perece, se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal, corpo de Adão, alma vivente, se revista de imortalidade. Aí, tragada foi a morte. Então Paulo se refere, quando ele fala Adão, o primeiro homem, o segundo homem, né? Então, exatamente quando ele chega aqui, no versículo 49, né, que ele fala aqui, ó, deixa eu colocar rapidamente nessa tradução aqui, transformadora, assim, ó, da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Então, como somos iguais a Adão, né? Não quer dizer que não tenha espírito. Paulo está dizendo como somos igual a Adão, como somos alma vivente deste mundo, desta vida, neste corpo, certo? Temos um espírito que está neste corpo, né? Assim também um dia seremos como um homem celestial, como a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Deixa eu ver a hora. Vamos lá. Adiantar mais um pouquinho aqui. Então, Paulo define seu pensamento em dizer que todo ser humano tem a mesma vida de Adão, uma natureza carnal e natural, né? E só em Cristo é que herdamos a natureza espiritual, ou seja, a nova criatura. Versículo 50. Todo ser humano tem a natureza de Adão. Todo ser humano é alma vivente. Todo ser humano tem um corpo de carne. E isto não significa dizer que não temos o Espírito, meu amado e querido irmãos da graça. Ok? Então, aqui, ó, versículo 50 diz, o 50. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal de Adão não pode herdar aquilo que durará para sempre. Corpo físico, alma vivente, estrutura desta vida, feito para viver neste mundo. Adão passou a ser alma vivente, primeiro homem, alma vivente, primeiro homem com a estrutura física preparada para este mundo. Todavia, estou dizendo, Paulo, aos irmãos de Corinto, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal de Adão não pode herdar aquilo que durará para sempre, a vida eterna. 51. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, Paulo disse em algum momento que Adão não tinha um espírito. Paulo estava falando do corpo material mortal de Adão. Alma vivente ali é estrutura para viver nesta vida num corpo mortal. E não provando, né? Paulo estava dizendo, Paulo estava provando, Paulo queria provar para os irmãos de Corinto que Adão não tinha espírito. Isto é um absurdo, isto é um erro teológico grotesco. 52, ele diz aqui, ó, sobre a transformação. Acontecerá no instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre, e nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Isso aconteceu no ano 70, na vinda, né, do Filho do Homem, pois nosso corpo mortal de Adão precisa ser transformado em corpo imortal. E o 54,
Então, quando o nosso corpo mortal, o Adão, a alma vivente, né, o corpo preparado para esta vida, quando este corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida, tragada pela vitória. Bendito seja Deus. Isso aqui aconteceu, certo? Nós não morremos mais espiritualmente. Nosso corpo de Adão, esta alma vivente, vai morrer. Mas o nosso espírito, né, ficará intacto, ou a nossa alma é imortal, foi aperfeiçoado na cruz do Calvário. É a mesma coisa que Paulo estava falando aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que ele diz. Logo, todo aquele que está em Cristo já não está mais em Adão, se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início, nova criatura, certo? Então, 1 Coríntios capítulo 15, voltando lá, 1 Coríntios capítulo 15, certo? Versículo 45, esse texto não prova, em hipótese nenhuma, nem forçando a barra, que Paulo disse aqui que Adão não tinha um espírito. Pelo contrário, as Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Olha que tradução abençoada. Se tornou um ser vivo, um ser que vive, um ser que foi adaptado, foi feito, foi criado para viver neste mundo, nesta terra. E não dizer aqui que Adão não tinha um espírito, né? Você não vai ver isso em lugar nenhum. Nem Paulo, nem Pedro, nem Jesus, nenhuma Bíblia, nenhum autor da Bíblia ensinou. Pelo contrário, todos eles ensinaram que todo ser vivo tem um espírito. Aqui, ó. Então, para a gente concluir esta partezinha aqui, aqui, 1 Coríntios, alma vivente, ser vivo ou alma vivente, a mesma coisa. Para vivente, Paulo usou o verbo dzal, né? Para dizer, para dar vida natural da própria pessoa, do ser humano, certo? Então, ser vivo aqui, ó, né? Que foi feito um corpo para ele viver, ele recebeu vida neste corpo. Então, ser vivo aqui, então, para a alma vivente ou ser vivo, né? O verbo grego dzal quer dizer da vida natural da própria pessoa do ser humano. Ou seja, Adão foi feito um homem natural, um homem da terra, né? Natural não significa dizer que Adão não tinha um espírito, isso é uma acrescentação sua. Então, Mateus 4:4, olha o que diz Mateus, capítulo 4, versículo de número 4. Olha, vai aparecer essa palavra grega aqui, ó, ser vivo ou vivente. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, vive, ou seja, ela no seu cotidiano, né? Ela não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, este viver aqui é dzal, palavra grega que foi dita para Adão, ser vivo, alma vivente. Né? Então, vive só de pão. Então, ele não se acostuma só com pão. Ele não foi preparado só para comer pão. Então, ele não vive nesta terra só de pão. Viver, ok? De uma vida natural, né? Do ser humano. Romanos 7, também, dzal aparece aqui, ó. Romanos capítulo 7, é o mesmo texto usado para Adão, alma vivente ou ser vivo. Versículo 1, olha o que diz. Ora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Dzal, alma vivente, enquanto a pessoa está nesta vida, vive, tem suas tarefas, seus dias a dias, no cotidiano, né? Enquanto ela respira, enquanto ela está andando, vivendo. Então, enquanto a pessoa vive uma vida natural aqui, não quer dizer que ela não tenha o espírito. O 2, por exemplo,
Quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido, enquanto ele estiver vivo, enquanto ele tem vida, fôlego de vida, enquanto ele está com ela. Depois que ele morre, acabou-se, não é mais um ser vivo, mas passou agora a ser um ser celestial. O 3, ele diz, portanto, enquanto o marido estiver vivo, naturalmente, enquanto ele tiver uma natureza carnal, respirando, o coração batendo, o sangue bombando nas veias, isto é um ser vivo. É o mesmo que ele disse a Adão. Adão passou a ser alma vivente, ou um ser vivo. Filipenses capítulo 1, versículo de número 22. Aqui também está a palavra grega dizal, para dizer vivo, o ser vivo. Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, mas se continuar nesta vida, se continuar vivo, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, minha mente intacta, se eu não morrer daqui para lá, mas se eu continuar vivo, dizal, é a mesma palavra que Paulo usou aqui, de uma vida natural, de uma vida que você pratica as suas coisas. E isso em lugar nenhum, em momento nenhum, Paulo ensinou que Adão não tinha um espírito, Isto é uma criação sua. Geraldo Moraes que pregou isso, É o mesmo que está aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 aqui, As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo, criado para viver neste mundo, nesta terra. E não dizer aqui, forçar o texto, acrescentar, achar no texto aqui, dizer que Paulo disse que Adão não tinha espírito. Meu amado, pare com isso, pelo amor de Deus, Deixa eu ver aqui, 10, ok. Então, está aqui. Então, ser vivente ali, Paulo usou o verbo dizal, para uma vida natural, da vida própria da pessoa, do ser humano, certo? Ter uma vida natural nessa existência física ou nesse corpo, simplesmente estar vivo, viver. Pronto. Adão, ser vivo. Adão agora vai viver nesta terra. Adão agora vai desfrutar desta vida, ser vivo, alma vivente, um ser de um corpo, é feito para viver neste mundo. Bom, depois eu vou entrar melhor aqui, mais sobre este assunto. O que significa, o que é que Paulo, não vai dar tempo pegar os versículos, Adão, segundo, no próximo vídeo, preste atenção, está recheado de respostas a Geraldo Moraes. Próximo vídeo, segundo Geraldo Moraes, não perca, você que é da graça. No próximo vídeo, segundo Geraldo Moraes, Adão não tinha espírito, os ímpios também não. Tanto Adão como os ímpios e os animais só têm alma. Só muda o corpo, morre a alma. O que diz as Escrituras? Será que Geraldo Moraes tem apoio nas Escrituras? Será que quando Paulo disse aqui, Adão tornou-se um ser vivo, Paulo estava dizendo que Adão não tinha espírito? Aonde está escrito isto? Geraldo Moraes, por favor, me explique isto. Prove para mim que Adão não tinha um espírito. A alma vivente foi ser que Deus criou, que Deus fez, adaptou este corpo, esta alma, para viver na face da terra. Ok? Isto não significa dizer que Adão não tinha o espírito. Então, no próximo vídeo, vou provar que todo ser humano de Adão, aqui de Adão, até os nossos dias, ele tinha sim um espírito que sobrevive à morte. Aí você não pode perder. Faça a tua inscrição, não é inscrito, ajuda aí o canal Metanoia da Graça, irmão Van, aqui de Cabedelo,
com muita dedicação, muito carinho, com muito cuidado, né? Para não machucar ninguém, não agravar ninguém. Agora, quando a gente percebe que há uma distorção, que há um erro grotesco, fatal, que está distorcido das Escrituras, aí, meu amado, a gente não pode ficar calado. Amém? Deus te abençoe grandemente. Digo a você, próximo estudo, ok? Tanto Adão como os ímpios. Tinha espírito, sim, Geraldo Moraes. Deus te abençoe grandemente. Deixa teu like e se inscreva no canal. Paz do Cristo eterno.